Oh, aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Vamos melhorar. Amém? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Adailton e Juliana, fique de pé. Mossoroense emprestado. Dê uma salva de palmas para aquele casal maravilhoso. Amém. Valeu, viu? Dia 19 eu estou lá. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, eu tenho algo no meu coração para compartilhar com você. Para você sair daqui entendendo que existe uma forma que é bíblica e necessária para mim e para você. Do mesmo jeito, irmãos, que é necessário um peixe para continuar vivo estar dentro d'água. Da mesma forma, é necessário que para nós termos vida, precisamos estar no Senhor. Amém? Tire o peixe de fora da água, ele vai ficar se debatendo. Mas ali é processo de morte. O ser humano sem Deus, ele está se debatendo. Mas ele está caminhando para a morte. Não existe outra forma, irmãos, de vivermos uma vida abençoada aqui na terra, desfrutando do melhor de Deus, passando por perrengues, porque todos passam, circunstâncias, sejam elas na saúde, sejam elas nas finanças, no relacionamento, no trabalho, em tantas coisas. Mas aquele que está no Senhor, que aquele que tem o entendimento de que vive no Senhor, que a sua vida está ligada a Ele, por mais que ele passe por dificuldades, por intempéries, por circunstâncias adversas, ele vai passar sempre vencendo. Triste daquele que no meio de uma vida que nós estamos vivendo, de uma geração pervertida, corrompida, desajustada, num mundo falido, e a tendência é piorar, mas sobre nós repousa a glória do Senhor. Amém? Triste desse homem, e quando eu falo homem, eu estou generalizando, desta pessoa que está vivendo, porque alguém pode dizer, rapaz, eu estou nas coisas do Senhor, mas a minha vida está tão complicada. Eu digo, e se você não estivesse no Senhor? Como estaria a tua vida? Então pessoas podem até aparentemente estar tendo até uma vida melhor do que a sua, desfrutando de um carro melhor do que o seu, vivendo numa casa melhor do que a sua, comendo melhores comidas do que a sua, do que você. Mas ele não tem o melhor dentro deles. E essa é a diferença. Sabe, certa vez Jesus ele viu uma multidão e ele começou a externar com a sabedoria que Deus lhe dava, né? Ele sempre guiado pelo Espírito. Das coisas bem simples, ele começou a externar, porque ele viu uma multidão ansiosa. Muitos ansiosos daquele meio de ansiedade, muitos depressivos, muitos com circunstâncias bem difíceis de serem resolvidas e não sabiam resolver. E Jesus, com a simplicidade, mas profundidade que ele tinha, de forma que qualquer pessoa entendia qual era o recado, qual era a mensagem que ele transmitia, desde as crianças até as pessoas mais adultas, desde os analfabetos até aquelas pessoas altamente intelectuais. Os altamente intelectuais, os sábios, naturalmente falando, eles tinham tanta vergonha de questionar Jesus na frente da multidão, que eles procuravam as noites, as madrugadas, para conversar com Jesus. Como Nicodemos, que foi perguntar a Jesus coisas, mas ele não perguntou em público, realmente por se sentir constrangido. Ele sabia que na condição que ele estava ali, seria uma vergonha para ele. Mas Jesus era tão simples, mas tão profundo, e não tinha problema nenhum de falar a verdade para qualquer pessoa, e de expor e de revelar o que ele veio fazer. E ele certa vez vendo aquela situação, ele disse, rapaz, por que vocês andam ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu pergunto a você, o que é coisa alguma? São coisas tão simples que às vezes o Senhor trabalha comigo, quando eu falo tudo é tudo, nada é nada, mas se trata disso, irmãos.
Se Jesus disse que é para a gente não andar ansioso por coisa alguma, é porque é possível andarmos aqui na terra sem ansiedade. Jesus não ia dizer uma mentira, irmãos. O pai da mentira não é Deus, o pai da mentira é Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio, e nele não há verdade. Mas em Jesus há a verdade, na verdade Jesus é a verdade. Pôncio Pilatos, quando estava diante de Jesus, ele perguntou: o que é a verdade? Na frente da verdade. E ele perguntou: o que é a verdade? Mas a verdade estava lá, encarnada em Jesus. A palavra encarnada. A palavra que tomou forma, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E na sua simplicidade, para que as pessoas entendessem o recado que ele estava dando, ele disse: olha, observem, prestem atenção às aves dos céus. Elas não trabalham, elas não precisam se acordar de madrugada para pegar o ônibus, não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus cuida de cada uma delas. Você já viu alguma ave pedindo esmola no sinal de trânsito? Já viu alguma ave, como Marcelo aqui, carcarejando com sede? Eu não ia deixar passar um negócio desse. Sou eu que estou com o microfone, quando ele tiver, ele inventa dele. Você não vê. Pelo contrário, nesse período agora, que aqui e acolá está chovendo, né? Até quando a gente veio, estava vindo para cá, caiu um toró de água. Se você observar na sua caminhada, preocupação, eita, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, início de mês, é conta por cima de conta, e você fica calculando, e nunca bate, eita, e sempre falta, e agora o que é que vai... Aí você precisa, sabe, em um momento como esse, parar de olhar para aquilo e dar atenção a uma ave que vai voar perto de você, vai dar um voo rasante e vai dar uma golada de água numa poça d'água. Porque foi Papai dos céus que preparou aquela poça para ele. Às vezes a gente pensa: mas rapaz, por que é que aquele pedreiro deixou aquela calçada daquela forma desnivelada? A gente nem sabe. Vai ver, não foi porque ele é ruim de nível, não. Ontem até a gente falou aqui, né, no trabalho que teve de família, maravilhoso, por sinal. Se você não veio, perdeu, mas você pode assistir no YouTube. Fizeram aqui, né, levantaram um muro aqui e botaram algumas peças, né, de construção. Mas, tinha uns prumos aqui. E com certeza uma calçada que esteja lá com alguma depressão, é porque não foi colocado prumo, ou por causa do tempo o terreno cedeu e houve uma queda. Esse terreno cedeu, mas por que cedeu? Rapaz, por que será? Será que não existe uma obra divina ali para que uma poça se forme e para que uma ave venha a beber, porque Deus está providenciando aquilo? Às vezes tem coisas, irmãos, que Deus fala comigo em situações bem como essas. Quando está querendo vir algum tipo de preocupação, de ansiedade, né, de alguma coisa que eu preciso resolver, que eu preciso tomar decisões sérias. Aí, de repente, o Senhor vem com essa simplicidade. Eu estava junto com meu neto nesses dias, assim que a gente se mudou, e eu fui tomar banho com ele lá, e de repente... do nada a ave vinha e dava um voo rasante lá. E eu digo: eita, Daniel Filho teve que até fazer assim, que ela quase batia nele. E ali o Senhor estava tratando comigo. Está vendo? Eu estou cuidando dela. Se eu cuido dela, quanto mais de você. Porque você é a menina dos meus olhos. Foi por você que eu enviei o meu filho. Aí ele começa a tratar. Irmãos, eu nem me lembro mais do que era que eu tinha que resolver, depois de um momento como esse. Só pelo fato de entender que Jesus disse: observe, não o problema. Porque se você ficar observando o problema, a ansiedade vai aumentar. Observe as aves dos céus.
Mas não fica só nisso não, você quer se vestir bem, ou você não tem nem tanta roupa para se vestir, mas olha o lírio do campo, que nem Salomão, com toda a riqueza que tinha, toda a sabedoria que foi lhe dada, se vestiu como uma tal, mas no outro dia é lançada no forno. E por que você acha, irmãos, que Deus trabalhou com tanto esmero para que aquele lírio fosse tão bonito? Um lírio que é plantado hoje e em poucos dias ele é ceifado. Mas Deus, na sua presciência e magnitude, Ele faz da melhor forma que, quando a gente olha para um lírio, a gente limpa os olhos da boniteza que tem ali diante dos nossos olhos. Eu não sei você, irmãos, mas nós que moramos aqui em Natal somos privilegiados, porque em momentos de dificuldades, deixa eu te dar uma dica, vai lá na via costeira, vê aquele marzão do teu lado, vê aquele sol maravilhoso, aquele céu de brigadeiro, aí você olha para aquela magnitude, irmãos, e existe um Deus, um mentor por trás de tudo isso. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Essas coisas, elas vêm para que a gente, tire a nossa atenção das coisas que estão nos colocando para baixo e coloque a nossa atenção daquilo que coloca para a gente para cima. No final desse contexto, onde Jesus fala da questão do vestir, do comer, de coisas, ele trata como coisas, ele diz, deixa que essas coisas, os ímpios, os gentis se preocupem, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam de cada uma delas. Irmãos, e se Ele sabe, Ele é fiel para resolver cada uma delas, para providenciar saídas, dar estratégias. Agora, eu e você precisamos, como a Bíblia fala, ser cooperadores dEle. Porque, além de chuva, nada cai do céu, de qualquer forma. Nós queremos viver uma vida melhor. Nesses dias eu estava conversando com o Tiago, do teclado, Tiago do louvor. E a gente conversando sobre algumas coisas, e ele passou num concurso agora, vai passar um tempo distante, mas Deus vai providenciar aquilo que tem no coração dele. Mas compartilhando com ele algumas coisas, a gente falando, sobre isso, eu digo, se você não se preparasse, se você não estudasse, se você não tivesse se esmerado, quem estava no teu lugar era um ateu. Aí a gente diz, por que Deus não age na minha vida nesse aspecto? Eu fiz o concurso, eu quis passar naquele concurso, mas eu não passei. Eu digo, qual foi a tua parte? Tu fizesse aquilo que era para você fazer? Não, pastor, eu fiquei orando em línguas. Irmãos, a oração em línguas não vai trazer o estudo para você, não. Agora estude e depois ore em línguas. Ou ore em línguas e vai estudar. Aí Deus é capaz de colocar na prova tudo aquilo que você estudou. Porque você cooperou com Ele. Amém? E a gente conversando sobre isso, eu digo, às vezes, tem pessoas que têm tudo nas mãos. Facilidades para fazer as coisas. Mas coloca na conta da fé. Irmãos, fé não age dessa forma. A gente precisa dar, ferramentas a Deus para as coisas acontecerem. Então, quando nós fazemos a nossa parte, pode ter certeza, a de Deus é certa, é garantida, porque Ele não falha. E Ele não muda. Mas a gente precisa tomar uma posição. No final do contexto dessa passagem, Jesus disse, em vez de andar ansioso, o que Ele quis, vamos dizer, esmiuçar, vamos resumir aquele texto todo de Mateus 6, do 25 ao 33. O que Ele quer, resumindo, Ele diz, em vez de você andar ansioso, em vez de você andar preocupado, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Agora veja, Ele não disse em único lugar. Ele disse em primeiro lugar. Então tem coisas que nós precisamos fazer e Deus não vai fazer por nós. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é a gente mergulhar e se prostrar e adorar, venerar, louvar aquele que é digno de ser louvado.
Adorar aquele que é digno de ser adorado. Buscar a sua face. Desenvolver intimidade. Ter uma vida no Senhor. Ter uma vida comprometida com a sua palavra. A Bíblia fala, irmãos, tantas coisas sobre desenvolvermos essa vida de prostração diante do Senhor. Salmos 95, verso 6. Diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Se ajoelhar e se prostrar está em moda. Nunca saiu de moda. Se prostrar diante do Senhor é uma atitude de reverência. Existem batalhas que nós vamos conquistar sem fazer nada, só botando o joelho no chão. E confiando no Senhor. Eu digo, é tempo de desenvolvermos uma vida de louvor e adoração. É tempo de mergulharmos ante a presença do Senhor. Amém? Eu sempre oriento, eu sempre aconselho, ou eu sempre às vezes trago aqui um entendimento que muitas vezes nós, pelo vício de linguagem, dizemos. Muitas vezes nós nos pegamos dizendo, vamos entrar na presença de Deus. E isso é um vício de linguagem, irmãos. Porque se você é filho de Deus, a presença de Deus já está dentro de você. Agora, eu entendo quando nós dizemos isso, que é um comportamento que nós vamos ter, diferentemente de a gente ir num banco, diferentemente da gente estar no nosso trabalho, né? É um momento onde nós vamos estar quebrantados, aí dizemos, na presença do Senhor. Mas eu digo, mas no momento que eu estou parando um carro, a presença do Senhor também está lá. Só que a minha maneira de agir, a minha atitude para com Ele é diferente. E aí eu preciso aproveitar essas oportunidades. E quando eu digo eu preciso, é que eu estou dizendo a você que eu também preciso, como você precisa, de desenvolver essa vida de estar numa condição de prostração mesmo, quebrantamento, sabe? E ali sim, a gente pode chorar na presença do Senhor. A gente pode, sabe, dizer a Ele tudo que está no nosso coração. A gente pode rasgar a nossa vida diante dEle. Amém? A gente pode verdadeiramente dizer, Senhor, Tu conheces a minha vida por trás, pela frente. Eu posso enganar todo mundo, inclusive a mim mesmo, mas a Ti eu não engano. Então nós podemos ficar nus, espiritualmente falando, na presença do Senhor, nos despir mesmo, sabe? E rasgar o nosso coração, porque Ele quer que nós façamos isso. Amém? Ele quer encontrar em nós, irmãos, uma forma de ver em nós verdadeiramente aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não de boca, como Jesus disse. Me honram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Não, de boca, mas também de atitude. Na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, pode dar o que der, pode acontecer o que for. Pai, obrigado, porque a minha vida está nas Tuas mãos. Aleluia. Esse é o nível de uma pessoa que ela não está fazendo isso esporadicamente. Porque esporadicamente, irmão, qualquer um pode levantar mãos. Inclusive até induzido em um culto como esse. O Ministério de Louvor diz, levante suas mãos. Renato agora mesmo disse. Vamos levantar as mãos, irmãos. E a gente faz em ato contínuo, em obediência. Mas sabe, irmãos, agora tem uma história que eu conto quando eu ministro submissão à autoridade, que Juquinha estava na sala de aula, e Juquinha estava jogando papel na cabeça da professora. E jogava papel na cabeça da professora, quando ela se virava, ele ficava bem quietinho. E ninguém via. E os amigos não entregavam. Mas de repente a professora deu um migué, né? Ela se virou e fez bem rápido assim, Juquinha foi pego mesmo em flagrante.
Aí a professora disse a ele: Juquinha, se levante e fica aqui na frente do quadro de pé. Ele olhou, pastor Josian, para ela e disse: eu vou, mas por dentro eu continuo sentado. Isso é uma atitude de obediência, mas é uma pessoa insubmissa. Porque submissão fala do coração, irmãos. Então muita gente obedece a Deus, mas anda em insubmissão a Ele. Porque não faz de coração. E a gente precisa começar a mudar alguns comportamentos, sabe, para que as coisas comecem a funcionar como Deus quer que funcione nas nossas vidas. A Bíblia diz: todo ser que respire, fique calado diante do Senhor. Não, louve ao Senhor. Mas muitas vezes o que a gente está mais fazendo é reclamando de tudo e de todos. Em vez de a gente estar aproveitando as oportunidades para glorificar o nome do Senhor, muitas vezes a gente está se perdendo em comportamentos distorcidos. Sabe, a Bíblia fala em Lucas, no capítulo 19, abra Lucas 19. Aleluia, nós vamos hoje praticar aquilo que Deus quer que nós façamos. Não temos tempo, bom seria que nós tivéssemos. Não temos tempo de fazer algo, porque se a gente tivesse tempo de passar umas boas horas aqui, irmãos, louvando, adorando ao Senhor, prostrado ante a presença do Senhor, chorando, clamando a Ele, colocando, sabe, as nossas vísceras diante dEle. E se a gente passasse um bom tempo fazendo isso, irmãos, coisas aconteceriam. Mas a gente vai hoje vai ser um treinamento para a nossa vida, para a nossa alma, para que a gente possa pegar, irmãos, no tranco como um carro velho, e fazer isso na nossa caminhada no dia a dia. No dia da pressão, que não tem um louvor como esse para nos ajudar. No dia da dificuldade, que não tem ninguém para aconselhar, mas tem um que habita dentro de você, que é o Espírito de conselho. Amém? E ele de sabedoria, ele está dentro de você, ele está pronto para te aconselhar da melhor forma, mas ele precisa ser lembrado por você. Lucas 19, verso 37, olha que coisa interessante, a Bíblia diz: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. A louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Irmãos, a multidão louvou a Deus em alta voz por todos os milagres que Jesus tinha feito. Eu louvo a Deus pelo que Ele faz e adoro a Ele por quem Ele é. E a gente precisa juntar essas duas coisas, sabe? Louvar a Ele pelo que Ele tem feito e adorá-lo por tudo que Ele é. Hoje a gente já tem tanto testemunho do que Deus fez domingo passado, no culto de cura que nós tivemos aqui. Pessoas que estavam com situações irreversíveis. Eu já tenho ouvido vários relatos de coisas que têm acontecido. Então cabe a nós, irmãos, sabe, louvar e adorar a Deus pelos milagres que Ele fez. A Bíblia diz que a multidão louvou a Deus em alta voz. Irmãos, muitas vezes a gente louva conosco mesmo, né? Ora conosco mesmo, aquela oração que nem você ouve. Vamos orar em línguas, irmãos. Aí a gente diz: ah, Deus não é surdo. Deus não é não, quem é surdo é você. E o cancão que precisa ouvir sua voz. Porque se você orar tão baixo, tão baixo, tão baixo, nem ele vai ouvir. Deus não, irmãos, porque antes da palavra sair da tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Não é para Deus que a gente faz coisas como essa não, por Ele, é por Ele. Então tem coisas que a gente precisa mesmo, sabe, tirar das nossas entranhas, para que ousadia e intrepidez se levante dentro de nós. Por que você acha que o apóstolo Paulo, e eu estou falando daquele que escreveu a metade do Novo Testamento, ele, quando pedia às igrejas sobre ele dizia: orem por mim, para que Deus nos dê sabedoria e intrepidez para levar essa palavra. Um homem sábio, um homem que recebeu revelação tremenda,
Um homem poderoso na palavra, poderoso nas línguas, porque ele disse, eu oro em línguas mais do que tudinho. Pode juntar a reca aí de vocês tudinho, isso não é nada para mim, porque eu estou o tempo todinho, feito peixe, mexendo a boca. Só que não é mexendo a boca por nada, irmãos, que não sai nada com nada. É orando em línguas com entendimento, sabendo o poder que há. Porque nós louvamos a Deus, adoramos a Deus também com as nossas línguas. Amém? Então, nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito. Será que Deus não tem feito nada na tua vida? Será que a gente está numa condição de mais olhar e dar atenção aos problemas, porque Deus não está fazendo nada na nossa vida? Só o fato de você estar aqui já é motivo suficiente para você louvar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 2 de Crônicas, tem aquele texto todo, né, de Josafá, o rei Josafá, que teve medo quando uma informação chegou. Irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Uma notícia ruim que a gente não espera, de repente chegou. De repente bateu na nossa porta. De repente a gente recebe um WhatsApp. De repente a gente recebe uma mensagem. E é uma mensagem que a gente nem estava esperando, e é uma mensagem desagradável. Irmão Josafá recebeu um WhatsApp. E o WhatsApp que Josafá recebeu foi uma grande multidão. Ora, multidão já é grande. E uma grande multidão? Uma grande multidão vem contra ti. O que foi que aconteceu quando ele recebeu a mensagem? Medo. Medo. Ansiedade. Desespero. Isso acontece comigo e com você, irmão. Nós somos, estamos num processo na nossa vida que nem sempre a gente vai estar, pronto para receber uma mensagem. Mas o que eu quero lhe trazer para nesse dia é que você pode sim, sempre estar pronto para receber uma mensagem e aquilo não impactar a tua vida. Amém. Você recebeu uma mensagem, ela entrar num vídeo e sair pelo outro. E fazer o vídeo de mercador diante daquela mensagem que vai trazer um atrapalho para a tua vida. Porque onde é o problema que acontece na vida de cada um de nós? Nos pensamentos. Naquilo que vem. Aí a gente já conjectura, irmãos. Recebe uma notícia, e a notícia é, rapaz, tem um caroço, a gente não sabe se é maligno ou benigno, mas a pessoa já toma posse que é maligno. Aí já desmorona. Irmãos, há alguns anos atrás, faz tempo, faz o quê? Eu acho que quase 30 anos. Tem um pessoal que, o marido era corretor, essa esposa estava bem, tinha nada, naturalmente falando. Só que foi fazer um check-up. Normal, check-up normal. E quando fez o check-up, recebeu a notícia, câncer. Irmãos, em menos de um mês, essa mulher definhou. Ninguém me tira do juízo que verdadeiramente tinha um câncer ali para ser tratado, mas câncer é doença psicossomática. E ela tomou posse daquilo, ela morreu quando recebeu a notícia. Aí o processo de morte já entrou, e foi rápido. Em um mês aquela mulher definhou e morreu. Por quê? Ela recebeu a notícia, ela não tinha estrutura espiritual de receber aquilo, e ela desmoronou na sua fé, que não tinha fé. E ela não tinha com que se pegar. Nós estamos numa condição que uma notícia pode vir, a gente pode até se balançar, mas a gente é como bambu. A gente pode ir até no chão, mas a gente não sai da raiz. Se inclina, o medo vem, a angústia, aí volta de novo. Por quê? Porque o Senhor é meu escudo e fortaleza. O meu socorro bem presente no meio da tribulação. Então eu me inclino todinho, mas eu volto para o lugar. Eu me prostro, então bronca, eu volto para o meu lugar. Porque o Senhor sempre me conduz. Nós não vamos quebrar.
Aleluia. Esse homem ouviu a mensagem, teve medo, mas qual foi a dele? Apregoar jejum e oração. E ele foi tão sábio que ele não disse: eu vou fazer sozinho. Ele arregimentou a congregação. Para esse negócio aqui é pesado, a gente precisa estar na mesma pegada. E quanto mais juntos, quanto mais pensando do mesmo jeito. Ora, se um coloca 1.000 para correr, 2, 10.000, quanto mais uma multidão dessa. É caco de cão correndo para todo lado, irmão. É cão indo, a sandália torando. E peraí, e ele vai descalço mesmo, porque não tem jeito. Quando a igreja do Senhor se junta, mesmo com a adversidade que chegou, irmão, essa adversidade não é maior do que o Deus que está conosco. Apregoou jejum e oração, ouviu a voz do profeta. Glória a Deus pelos profetas, porque eles veem coisas que ninguém vê. E glória a Deus por Deus de levantar profetas no meio do povo dele. Amém? E o profeta se levantou e ele disse: ei, Josafá, deixa eu te dizer uma coisa. Em outras, não sei. Deus está falando a mim nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Essa peleja agora, essa notícia que você recebeu, você não vai fazer nada. Só observe o que eu vou fazer por você. Então, preste atenção, porque o Espírito é o mesmo. Nessa situação que você vai passando, pare de querer resolver com as suas próprias forças. Essa situação você não vai resolver dessa forma que você pensa. Nessa peleja, tome posição. Nessa peleja, tome posição. Qual é a posição e a direção que o Espírito Santo está dando a nós nessa noite? É a posição que ele deu a esse homem de Deus através da boca do profeta. Josafá, quando recebeu a notícia, quando o profeta deu tudo que tinha para dar de notícia àquele povo e a Josafá olhou para o povo e disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Veja, um homem que começou com medo porque recebeu uma notícia ruim. Irmãos, era uma grande multidão que vinha contra ele. Iam ceifar a vida daquele povo, que era uma multidão muito maior do que a congregação de Josafá. Naturalmente falando, Josafá não era páreo para aquela grande multidão que vinha contra ele. Mas a direção que Deus deu a Josafá foi: nada de guerrear, é momento de louvar. É momento de adorar. É momento de entender que eu sou bom e que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Estava Renato aqui: o Senhor é bom. Senhor é bom. E eu digo: ele é bom mesmo, ó, como ele é tão bom que fala a mesma língua no louvor e na palavra. Nem liguei para eles, irmãos. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada dia. Josafá tirou os olhos do problema e colocou os olhos na direção que Deus estava dando. Arregimentou a congregação, colocou, no caso deles, os levitas à frente, os adoradores na frente, e diz: agora vamos só fazer aquilo que Deus nos instruiu a fazer. Enquanto eles louvavam, enquanto eles declaravam que o Senhor é bom, enquanto eles declaravam o amor de Deus por cada um deles, enquanto eles proferiam palavras de louvor ao Deus verdadeiro, poderoso, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele fazia isso, estavam os seus inimigos, todos eles, brigando uns com os outros. Eu quero te dizer que o teu inimigo está entrando em parafuso nesse exato momento. Confusão está indo. Naquele papel que está preso, ele está saindo da parte de baixo, passando para a parte de cima.
Aleluia, tem pessoas que vão fazer coisas essa semana que nem vão saber porque estão fazendo. Mas é para alcançar a tua vida e ele nem sabe. Aleluia. Tudo porque Deus está só, sabe, vendo as nossas atitudes. Porque a nossa atitude não é andar ansioso, a nossa atitude não é andar preocupado, a nossa atitude é no meio da adversidade, levantar mãos santas, louvar e adorar aquele que pode resolver qualquer coisa. Aleluia. Grupo de louvor, vem para cá. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua situação, qual a situação que você está passando nesse exato momento. Pode ser uma situação que você olha para um lado e para o outro. E pode ser uma situação de anos, que você até já deu por perdido. Eu não sei, mas também eu não quero nem saber, nem me procure para dizer. Você vai dizer a papai. Não o problema, mas você vai se rasgar diante dele. Os cílios, mulheres, se botaram. Fique tranquilo, tem problema nenhum de cair. Aleluia. Importa agradar, louvar e adorar aquele que pode resolver qualquer coisa. Nós sabemos, irmãos, de um episódio que aconteceu com Paulo e Silas, fazendo a vontade de Deus. Sabe o que mais me chama a atenção? É que Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus. E Paulo já por um bom tempo, ele vinha só se segurando, longevidade, paciência, e uma jovem possessa que adivinhava as coisas, ou seja, na verdade, no seio daquela mulher, o que Deus queria para ela era que ela era uma profeta, ela tinha um dom de profeta, só que ela estava trabalhando para o inimigo. Mas mesmo trabalhando para o inimigo, veja como são as coisas, o discernimento de espírito que Paulo teve. Aquela mulher estava falando, dizendo que eles eram homens de Deus. Ela não estava denegrindo a imagem de Paulo, nem tampouco a imagem de Silas, que estava com Paulo. Não, se você for ler Atos 16, você vai ver que aquela mulher, ela ia dizendo, declarando coisas que eles faziam mesmo, a verdade. Mas Paulo discerniu o espírito que estava por trás daquela mulher. E de repente, em um dado momento, ele se virou para ela e ele mandou que ela parasse. E ele não falou com ela, mas com o Espírito. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. A gente precisa discernir, irmãos, quando alguma coisa está acontecendo e você muitas vezes está ficando meio arranhado com uma pessoa, cuidado, olha para quem está por trás dessa pessoa. Para você não cometer o erro de ficar com ofensa. Quando Jesus ele foi repreender Pedro, irmãos, ele não estava falando de Pedro, arreda-te daqui, Satanás. Não, ele estava falando com a influência sobre Pedro. Tanto é que quando ele deu essa palavra, que Pedro voltou ao normal, Pedro continuou com ele. Jesus não disse, vai-te embora de perto de mim. Não. Porque Pedro começou a repreender Jesus, porque Jesus começou a dizer que ia ter que morrer na cruz do Calvário. Paulo, quando olhou para aquela mulher, repreendeu ela perdeu aquela condição que a influência estava dando, porque o demônio, irmãos, o demônio tem que lhe ouvir e obedecer. Não tem esse negócio, irmão. Fala e o demônio vai ter que correr léguas de você. Mas fala em ousadia. E a Bíblia diz que quando aconteceu aquilo, as pessoas que ganhavam dinheiro em cima daquela mulher, ficaram desesperadas, prenderam aqueles homens, surraram aqueles homens, pegaram aqueles homens, levaram para um cárcere, a Bíblia diz, um cárcere interior. Quinta-feira agora, eu estava de plantão, sexta-feira eu estava de plantão. E o colega presidente do sindicato chegou lá pela manhã e ficou conversando conosco. E houve uma situação que ele precisou aqui em Recife visitar um presídio. E ele conversando comigo, ele disse, Palhano, eu nunca vi um negócio daquele. Cara, deu vontade de eu vomitar, eu fiquei desesperado naquele lugar.
Sabe, eu vi um cenário, rapaz, é uma atmosfera tão pesada. Eu digo, meu Deus do céu, eu nunca pensei em ver um ambiente como esse. E em estar num lugar como esse, o peso que é. E olha que ele nem entrou num cárcere interior, ele nem entrou naquele tipo de presídio da solitária. Não, ele foi em um lugar, em um ambiente, né? Quer dizer, logo na superfície do presídio. Pelo ambiente, pelas pessoas que ele viu, a atmosfera. O irmão Reagan, ele, pelo Espírito, escrevendo livros, ele disse que existem 3 cantos muito pesados, em atmosfera pesadas. O primeiro deles é o presídio, o segundo, hospitais, e o terceiro, pasmem, irmãos, hoje, universidades. Diante da atrocidade que o diabo tem encontrado, guarida nesses ambientes. E um presídio é algo pesado demais. Irmãos, Paulo estava num cárcere interior, numa época que não tinha água encanada, numa época que não tinha o piso normal, era tudo de barro, de terra, numa época que não tinha vaso sanitário. Pensa aí como era aquele ambiente, irmãos. Preso com os pés e mãos, num toco, todo surrado, chicoteado, as suas costas dilaceradas, porque aquela pancada que eles levavam, aquelas chicotadas que eles levavam, no final do chicote, irmãos, tinha como que uns dentes, como uns pregos, e quando pegava no corpo da pessoa que era surrada, rasgava as vísceras. Quando a gente leva um cortezinho do nada, fica todo dolorido, se pegar, se tocar em alguma coisa, fica, ai meu Deus, meu dedinho. Bota um band-aid, não aguenta. Ele estava lá sofrendo amargamente. E eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente, nenhum de nós aqui, nenhum, mesmo você que um dia, porventura, possa ter até passado por um presídio, não passou pelo que Paulo passou. Não foi surrado como Paulo foi. E deixa eu lhe dizer, também não fez o que Paulo fazia, de pregar sem medo de nada. E porque pregou, porque ele estava ali, não por um erro que cometeu, mas porque estava pregando Jesus. E ele tinha direito de diante do Senhor dizer, Pai, por que é que eu estou passando por isso? O Senhor me colocar num ambiente como esse? Eu não mereço isso, Senhor. Eu estou fazendo a tua palavra, a tua vontade. Eu estou praticando a tua palavra. Eu estou orientando, aconselhando. E Senhor, eu já ministrei para tantas pessoas. Eu já viajei para tantos lugares. Eu já criei ou fiz nascer tantas igrejas. Já estabeleci tantos ministros. Tenho ajudado a tantos, tenho ensinado a tantos. E o Senhor me deixar passar por isso. Paulo não fez isso, irmãos. Porque na vida de Paulo não havia espaço para ingratidão. Na vida de Paulo não havia espaço para entendimento distorcido de quem era Deus. Porque Paulo vivia uma vida com Deus. Ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus, que no momento de maior dor, que a Bíblia diz que foi na plena meia-noite, horário natural e espiritual da pior área de trevas. Pior nível de trevas é meia-noite, espiritualmente falando. E a Bíblia diz que em plena meia-noite, aquele homem junto com o outro, que o outro foi por osmose, né? Ele foi só porque estava com parceria. Pensa numa associação. Paulo, estou associado contigo, só porque estou associado contigo, estou apanhando porque tu fosse inventar de expulsar o demônio daquela mulher. Silas podia ter pego o ar com ele, né? Mas não, Silas era tão espiritual quanto Paulo. E não arredou o pé. Porque ele sabia que Paulo era um homem a ser seguido. Como o próprio Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Silas estava ali e disse, rapaz, se você sofrer, eu sofro junto com você. E não vou abrir a minha boca para reclamar. Paulo puxou a oração. E na oração ainda não tinha nada acontecido. Mas eles estavam ali produzindo sementes. A gente pensa, irmãos, que na oração nada está acontecendo. Só pense. A gente pensa que nada está acontecendo porque a gente ora. Porque não saiu ainda o resultado final. Mas ali, irmãos, a gente está trabalhando em prol de Deus começar a mexer os céus.
começar a dar ordem aos seus anjos e resolver coisas que eu e você, naturalmente falando, não conseguimos resolver. E eles começaram a orar, e eles começaram a entrar numa profundidade maior. E a Bíblia diz que a partir do momento que eles começaram a louvar a Deus, aquelas cadeias se tremeram, os cadeados se romperam, houve um terremoto naquele lugar. Irmãos, naturalmente falando, possa ser que hoje nada vai acontecer, um terremoto não vai vir, você não vai sentir nada, naturalmente falando, mas eu digo, se você tomar as mesmas direções e as mesmas decisões que Paulo e Silas tomaram, que Josafá tomou, que toda uma congregação, porque irmãos, Josafá que recebeu a mensagem, Josafá chamou a congregação, Josafá fez o que eu estou dizendo aqui a você. Uma pessoa se levantou, pelo Espírito ela orientou, ela dirigiu o rei Josafá para fazer a coisa certa. Josafá deu o conselho àquele povo: rapaz, creiam em Deus e vocês ficarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês irão prosperar. Paulo e Silas lá depois, lá na frente, numa mesma condição de adversidade, de sofrimento, de dificuldade, presos, amarrados. Irmãos, se você ficar um tempo amarrado, um tempo sentado como você está, se demorar muito, cruzar as pernas, você vai começar a ter comichão na sua perna. De repente alguns vão começar a ter cãibra. Eu fico pensando nas cãibras que Paulo e Silas tiveram naquele lugar. Mas era a cãibra dando e eles louvando. Era a dor ardendo, irmãos, o suor. Ou você acha que tinha ar-condicionado como aqui tem? Quente. Um lugar fechado. Quente, o suor descendo no corpo de Paulo, pegando nas feridas dele. E ardendo o seu corpo. Mas ele não contou conversa, começou a abrir a boca e começou a louvar a Deus. Isso é uma atitude de quem confia no Senhor, independente de. E é isso que eu e você precisamos fazer na nossa vida. Nós vamos fazer isso agora antes de cearmos, porque tem coisas que a gente vai romper na nossa vida hoje, através dos nossos louvores, através da nossa adoração a Deus. Coisas serão rompidas. Deus vai estar providenciando e resolvendo coisas no meio dos teus. Deus vai resolver coisas para você essa semana, por causa dessa atitude de hoje à noite. Porque esse é o desejo dEle. Essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Fique de pé. Vamos louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória.
A Bíblia diz: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Diz a Bíblia também: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Diz também: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Quem confia no Senhor aqui? Deixa eu te dizer, não usa tua boca para praguejar. Usa a tua boca para louvar. Eu vou falar comigo: Beto, não use a sua boca para praguejar, use para louvar. Deus está dizendo isso a mim. E eu quero compartilhar com você o que Deus Ele quer de mim e de você. Escute isso. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Quem ousa fazer isso? Quem concorda de bendizer o Senhor em todo o tempo? O salmista fez isso. Por isso que Deus, a Bíblia diz, achou Davi homem segundo o seu coração. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores, de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas tribulações. Ele livrou-me porque eu entendi que sou eu que devo bendizer a Ele em todo o tempo. Deus nos chama, irmãos. Naquela passagem que eu li no início, Jesus falando aos homens que estavam mandando aquela multidão parar de adorá-lo, de louvar a Ele, Ele disse: se eles se calarem, as pedras irão clamar. Oh, aleluia. Mas nós não somos daqueles que vão se calar. Nós somos daqueles que vamos abrir a nossa boca, vamos declarar o nosso louvor a Ele, a nossa adoração, porque Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Pensa numa coisa grande, Ele é maior do que isso. Pensa no seu problema, Ele é maior do que isso. Ele é grande. Ele é grande. Ha, ha, ha. Em quem nós temos a vitória, Declare isso. que nos ajuda contra o inimigo. Oh, Ele sempre te ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus declare isso. e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor. Oh, engrandecemos o Teu nome. Engrandecemos o Teu nome, Senhor. Os instrumentos, toca. Aleluia. Você vai engrandecer o Senhor com a sua voz, com as palavras. Aleluia. Fala palavras de gratidão ao Senhor. Louva a Ele em línguas. Louva a Ele com o teu entendimento. Os instrumentos passem a tocar aí. Ora bassacalabassore candalabagaçô. Rotolobrosuri bele mamachode lequetele bomamamahaya. Oh, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome, Senhor. Oh, hey, Rosia graça de barraste, oh ramanda lagassore balababababababababa, re sobro chodoro boloho, roste que leva macho diriande de balabassore, reste que lebraste abraste bramanagasso, hey, te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Sim, Senhor, somos teus, Senhor. Rabababaraste calabasuri andalabagaçô. Este abalaie dele condolomocho de malá. E gramamandere balabasso. E rabachurianda lebeguesso. Ramandolo mossurianda lebahas. E yasoriadai. Resuma mamamachotile malabahas. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, santo, santo. Oh, Tu és santo, Senhor. Santo, santo és. Santo és, Senhor. Oh, santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és santo. Oh, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo és, Senhor. Santo, santo, santo. Santo és, Senhor. Santo, santo és, Tu és, Senhor. Oh, Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Te adoramos, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Igreja, sente um minuto. Se você está no nosso meio, não tem culto melhor para você entregar a sua vida a Jesus, declarando a sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua lealdade para com a sua palavra. Tem alguém que hoje veio e talvez esteja com o seu coração disparado, suas pernas trêmulas? O Senhor está lhe chamando para que você seja filho ou filha dele, fazer parte da sua família. Tem alguém? Ou se você se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar aos braços do Pai, quero chamar você aqui mesmo na frente para você poder cear comigo, com toda a igreja. Aleluia. Todos crentes, todos salvos, nascidos de novo. Quero chamar os diáconos aqui. Nós vamos orar pelos elementos. E enquanto os diáconos forem entregar os elementos para vocês, nós vamos continuar com essa atmosfera. E como eu disse, é só um treino, irmãos. Mas hoje está tão fácil, sabe? Às vezes é bom a gente fazer coisas como eu gosto muito de fazer isso no carro. Quando eu viajo, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou só, eu esbravejo, eu grito dentro do carro. Às vezes eu me pego, estou com um carro que está sem a película agora, aí eu tenho que me cuidar. Às vezes estou com a roupa da farda, abrindo a boca, gritando, orando de língua. Quando eu vejo, está o povo com os olhos arregalados, já pensa, esse cabo é doido, está dentro do carro. E eu tenho que me conter. Mas, irmãos, a Bíblia diz, louvando em voz alta, bradando mesmo. Eu não tenho do que me envergonhar. A minha vergonha já foi encravada naquela cruz do Calvário. Aleluia. Minha reputação já foi para o beleléu. Eu já morri, morto não tem reputação. A minha vida é a dele. Amém. Então nós vamos passar os elementos e você vai receber. Segura aí, você que está nos visitando, se você é filho de Deus, mesmo que você esteja em outra congregação, não há problema nenhum, você vai participar conosco, somos igreja do Senhor. Essa ceia não é da instituição Verbo da Vida, é do Verbo da Vida, Jesus. E a gente vai celebrar a sua vitória. Amém? Eu quero orar pelos elementos. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para render graças a Ti, para Te adorar em espírito e em verdade. E também, Senhor, para participar da ceia, como a Tua palavra nos garante e diz que é uma ordenança do Senhor. E eis aqui os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Esse pão, Senhor, que simboliza o corpo que foi moído, dilacerado, cuspido, esbofeteado, que sofreu naquela cruz, que sofreu antes de ir à cruz, com aquelas chicotadas que recebeu. Mas eu quero Te agradecer, Senhor, porque nós temos participação com Cristo e nós vamos comer desse pão como se fosse o próprio corpo dele. Obrigado também por este suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro, sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, pingo por pingo, litro por litro. Oh, e por causa desse sangue hoje nós somos livres, livres de toda transgressão, de toda maldição, de todo pecado. Obrigado, Senhor. E nós recebemos esse elemento como se fosse o próprio sangue de Cristo. Eu Te dou graças em nome de Jesus. Enquanto os diáconos forem passar, segura e adora ao Senhor. Se você precisa fazer sua oração de consagração, faça sua entrega, examine-se a você mesmo, mas participa, irmãos, porque isso é da igreja. Vamos adorá-lo.